Senhor tem trago, Pai, sobre nós. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que não há outro, Senhor, além de Ti. Por isso queremos ser instruídos nos Teus caminhos, na verdade, naquilo que o Senhor tem trago para nós. Que o Senhor, Pai, possa ajudar a Tua igreja cada dia mais, Pai, no entendimento, na construção, Pai, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é legítimo, e que possamos, Pai, juntos como igreja, sim, falarmos, discutirmos, Pai, aquilo que de fato o Senhor tem trago para o nosso meio. Quantas vezes, Pai, estamos tão fechados e que ouvimos, mas não conseguimos, Pai, muitas vezes absorver, Pai, aquilo que de fato o Espírito está trazendo para nós. Muitas vezes pensamos, Pai, que o Espírito Santo ele só vai trazer, Pai, aquilo que é da Bíblia, Pai. Mas muitas vezes tem muitas coisas que estão acontecendo no mundo e que nós precisamos, pelo Teu Espírito, sim, Pai, temos a revelação de o quanto nós precisamos cuidar, de quanto nós precisamos nos guardar, de quanto precisamos saber, Deus, e termos a consciência e a ciência daquilo que Satanás tem infiltrado através do pensamento, das articulações da mente, Pai. Satanás tem colocado no meio da Tua igreja. Nós colocamos no nosso coração, Pai, à Tua disposição, para que o Senhor nos ministre, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que venha, Senhor, desconstruir tudo aquilo, Pai, que não Te pertence, tudo aquilo que foi colocado, implantado dentro de nós. Assim, Pai, como foi com Eva, que foi colocado, Deus, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Um conhecimento, Pai, não disponibilizado para o homem. E ali Deus corrompeu a relação de Deus com o homem, Senhor, a relação do homem para contigo. Por isso, Deus, nós estamos aqui para desconstruir aquilo, Pai, que não Te pertence, e edificarmos e construirmos em nós aquilo que é a verdade, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, que nós possamos quebrar toda a resistência dentro de nós, possamos estar abertos ao Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, queridos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a
esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo
tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, fiel e doce amigo de todas as horas, de todos os momentos. Fiel e doce amigo, mais do que bom dia, boa tarde, boa noite. Tu és uma totalidade na vida dos filhos de Deus. Tu és tudo para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa escola, por essas portas abertas. Obrigado pela tua igreja que se reúne, Deus. Muito obrigado, Senhor. Como nós amamos esse tempo de estarmos aqui estudando, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Abençoa, Deus, aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, molas. Aqueles, Pai, que vêm ao altar para continuar semeando para a expansão do teu reino, Pai. Que essa consciência invada os nossos corações, que queremos gastar, Deus, tempo, mas também ofertarmos recursos para que o teu reino continue avançando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que tem dízimos, Santo Espírito, glória a Deus. és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Bênção demais. Hoje nós estamos quase terminando, temos essa aula e mais aula que vem, que vamos falar sobre, para mim, um dos principais pontos, falando da ideologia, do marxismo, né, dentro, a infiltração dela na religião, né? Mas para a gente terminar essa escola, nós queremos hoje falar sobre o marxismo na política, na economia, e que fica, né, sempre aquele pensamento com relação aos pobres, com relação, né, à pobreza, com relação a toda essa pregação, né, essa proclamação do marxismo. E a gente fica às vezes em cima do muro, né, fica pensativo. Eu queria começar, irmãos, dizendo que a teoria, ela é muito bonita, né? A teoria, e se a gente continuar sendo apenas levados ou conduzidos por discursos, né? A gente às vezes pode de fato cair em certos enganos. E discurso até a serpente tinha, né, no Éden. Foi assim que Adão e Eva caíram, por um discurso, né, sendo conduzido que eles não, se eles comessem, eles seriam igual a Deus e que eles não morreriam. Um discurso. Então, mais do que discurso, a gente precisa ver a prática, o funcionamento de fato das coisas, entendeu? E isso que vai nos conduzir à verdade. Então, já eu queria ler com você, mais do que nunca, tudo que já falamos de história, explicamos aqui, a aula passada falamos sobre o feminismo, né, a introdução, o início, muito produtivo, né, a gente vê de onde tudo se originou. Mais uma vez, a guerra pela igualdade, a guerra pelo direito das mulheres, etc. Sempre essa luta, né? E agora a gente tem alguma coisa chiando aqui. Irmãos, então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 20. Isso, Mateus 20. Vai falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Uma parábola muito conhecida,
Nós não vamos nem ler ela toda. Depois, se você quiser, você que está anotando principalmente, você pode dar uma olhada em casa, né, se for até de curiosidade maior sua. Só que a partir do versículo de número 11, nós já pegamos aqui o que queremos. Mateus 20, versículo 11, vai dizer assim: mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalhadores, últimos que trabalharam, apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Então aqui nós conhecemos um pouco dessa parábola. Ela fala sobre dois trabalhadores. Aí nós vamos falando agora um pouco da parte econômica, né, dizendo aí a sociedade igualitária, né, nós precisamos formar uma sociedade de igualdades entre, né, a questão dos trabalhadores, a questão de cor, de raça, etc. E aqui essa parábola é desafiadora porque, de fato, ela parece ter um veículo, assim, né, um meio socialista, né? O que acontece? Está dizendo que o cara trabalhou um dia inteiro e o outro trabalhou só um pouco. E na hora de receber o salário, o que aconteceu? Recebeu a mesma coisa. Aí você fala: aí, pastor, olha o socialismo aí, ó, na Bíblia. E o que nós precisamos daqui aprender? E a questão, irmãos, aqui, a parábola, quando a gente fala de parábola, né, a parábola já está dizendo respeito. Ô Jean, você viu esse negócio que ele deu para mim? Por quê? Não, mas é que está achando também meu ouvido. Aí. Não, mas olha só, ele está achando também. Então, irmãos, ele chegou e falou assim: mas um trabalhou o dia inteiro, o outro trabalhou só uma parte, só um pouco, e vai ganhar a mesma coisa. Aí o Senhor diz assim: mas o proprietário respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Primeira coisa que está aqui, se a gente for falar propriamente dito disso aqui, de ganho, né? Não te faço injustiça, porque nós combinamos o que? Combinaste comigo um denário. O denário era moeda de pagamento por um dia de trabalho naquela época. Então, o que foi combinado? Um denário. Então, o que nós combinamos, está combinado. Ok? Então, primeira coisa que já não é uma injustiça, como o Senhor aqui disse, tá? Por quê? Porque ele estava sendo combinado desde o começo um denário. Ok? E depois, nós continuarmos aqui no final, ele vai dizer que os últimos, né, serão os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Nós já aplicamos essa parábola a não só uma questão financeira, mas uma questão espiritual. E aí já fala aqui, por exemplo, da graça de Deus. Aquele que muito matou, que muito roubou, que muito prostituiu, vai se igualar a mim, que não fiz nada disso. Por quê? Porque a graça de Deus está disposta a todo mundo. O pagamento do Senhor, que é o pagamento de Deus na cruz, cancelou para mim e cancelou para o cara que matou a vida toda. Tanto que o ladrão lá na cruz, o que aconteceu? O ladrão na cruz foi salvo. Então ele chegou no último instante, no último momento: lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no paraíso. Hoje mesmo tu vai estar comigo lá, chefe. Então nós precisamos entender a veia espiritual que a passagem tem, porque ela é uma parábola, tá? E se a gente for pegar o ensinamento com questão, né, financeira ou econômica, nós vamos ver que havia aqui o estabelecimento de um pagamento. Então, o cara que ia trabalhar o dia inteiro e o que ia trabalhar metade do dia,
o Senhor achou por bem dizer: eu pagarei um salário. Então o cara que chegou de manhã está trabalhando, que chegou à tarde está trabalhando, eu quero pagar a todos um denário. Então isso aqui havia sido estabelecido, ok? Porque aqui parece que é isso aí, ó, o cara que está trabalhando muito, que trabalha pouco, e é justamente o que o socialismo prega, irmãos. Então aqueles que são entre as menos favorecidos devem ser abastados pelos mais favorecidos, ok? Segundo aos Coríntios capítulo 9, é uma passagem muito lida no nosso meio evangélico, meio cristão. Segundo aos Coríntios 9, 6 diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Então aqui está dizendo: e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aqui já começa a dizer, né, sobre a questão financeira, porque depois você vai ver dizendo, ó, distribuiu, deu aos pobres e com justiça permanece para sempre. Começa a falar de uma questão financeira, e aqui está falando realmente da questão financeira, de você semear, e está dizendo: aquele que semeia muito, muito vai colher; aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Então nós estamos vendo que a questão, né, dessa sociedade igualitária que é pregada pelo socialismo ou pelo marxismo, né, é uma falácia para que alguns, na verdade, estejam aí, muitas das vezes, contribuindo com, não é com a pobreza, né? Contribuindo muitas vezes, aquele que trabalhou muito está contribuindo com talvez a situação difícil que o outro esteja, mas a gente precisa ver o porquê que o outro está naquela condição, ok? Então a Bíblia fala sobre distribuir, sobre dar aos pobres, a Bíblia nos ensina tudo isso. E quando a gente chega aqui em João 12, é uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente, eu falo isso constantemente. João 12, Evangelho de João capítulo 12, a partir do 7 diz assim: Jesus entretanto disse: deixam que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Isso significa, Jesus disse que sempre no meio do povo tem o que? O pobre. Então essa questão da gente dizer, né, que a sociedade ela deve se igualar, né, pelaquele que trabalha mais, pelaquele que se esforçou mais, isso é antibíblico, isso é uma economia, porque a Bíblia também fala de economia, talvez fala mais de dinheiro, de economia, mais do que muitas outras coisas, né? É de fato uma ideologia anticristã, anti-Deus, uma ideologia que não está na Bíblia, ok? E quando nós falamos do pobre, a Bíblia fala sobre emprestar ao pobre, sobre dar ao pobre, sobre repartir com o pobre. Sim, como sempre falo, né? Políticas, né, que a gente possa estar fazendo, políticas que possam abençoar a vida do pobre, isso é bom, sim. Porém, tudo aquilo nós precisamos averiguar. Eu sempre digo aqui, né, a questão do Bolsa Família, por exemplo, que nós precisamos ter um tempo, nós precisamos reinserir essas pessoas, né, no mercado de trabalho. Nós precisamos ter políticas que preparem essas pessoas para saírem dessa vida e etc. Lembrando que isso aqui, né, para Deus ainda não é a principal teoria. Por isso que a igreja ela não pode só militar na política achando, e hoje, essa semana inclusive, discutindo no grupo de pastores, falamos justamente sobre isso. E hoje tudo agora é voto, tudo é política, tudo isso, tudo é aquilo. A política ela é um meio, né? E ela não é o todo. O todo sempre vai ser o Evangelho. O Evangelho tem o poder de não apenas tirar a pobreza do coração do homem, mas tirar a pobreza, né, que a pessoa vive financeiramente, mas tem o poder de tirar a pobreza daqui de dentro, né? Aquele que de fato está debaixo de condenação do pecado, aquele que está vivendo uma vida de pecado, aquele que está vivendo as consequências do pecado, isso é a maior pobreza. E o poder do Evangelho tem como resgatar e tirar essa pessoa desse lugar. E assim, essa pessoa ela pode viver até inclusivamente
uma vida financeira boa, abençoada, próspera diante da Bíblia, que nunca viveu. E quando nós vamos ver, não é só uma questão de economia e política, é uma questão de evangelho, de reino, que não havia alcançado aquele pai de família, aquele lar, né, aquela casa ainda. Então nós precisamos entender que quando nós falamos, né, do evangelho, o evangelho tem esse poder de alcançar essas famílias, essas pessoas, pais de famílias, e que muitas vezes nós estamos depositando em cima, né, de uma forma econômica ou de uma política governamental para que possa resolver o problema do Brasil, o problema do mundo, o problema, né, de muitas coisas. Como eu sempre digo aqui, né, está atrelado à aula também a questão de economia. Sempre digo, por exemplo, que lugares como, né, um lado da África, como um lado do Brasil, que é o Nordeste, nós olhamos e vemos o porquê que acontece, né, tanta miséria, tanta desgraça, e eles vivem aquela situação. E se você olhar nos tempos antigos, quando você pega lá a questão da Síria, da Babilônia, do Egito, né, você vai ver que lugares estão atrelados justamente aonde houve muita semeadura desde os tempos antigos, semeadura de idolatria, de pecado, de rebeldia contra Deus. E lugares hoje que nós olhamos no nosso mapa e dizemos, mas por que, né, que o Nordeste, ou por que a África, por exemplo, parte da África, ela vive tanta miséria e tanta desgraça? E se você for olhar no mundo antigo, aqueles ali são lugares, né, que justamente estava onde estava alocado, por exemplo, a grande Babilônia, o Egito e etc. Então a rebelião que esses povos viveram, hoje esses povos, né, mais modernos, eles sofrem a consequência de tanta semeadura, né, de pecado, de rebeldia, de idolatria até os dias de hoje, né? Você pega o Nordeste lá até hoje, você sempre fala aqui do Padre Cícero, né, que é um dos mais idolatrados dentro do Nordeste, uma idolatria gigantesca. E nós vemos que a gente tenta fazer políticas, né, e trazer uma certa tipo de economia para a gente poder resolver o problema do Nordeste. E esse é o grande problema, às vezes, de parte da igreja hoje. Nós somos cidadãos, né, vamos ter que votar, nos posicionar no voto, isso é fato. Estamos num tempo, sim, sabe, decisivo no Brasil, isso é fato. Eu acho que todos aqui sabem disso. Eu acho que todos estão vendo o momento político que nós estamos vivendo na nação. E nós não abrimos mão de um posicionamento cerrado, forte. Só que, irmãos, eu vou votar porque eu preciso votar, eu vou votar, né, porque entre dois candidatos que nós temos aí, óbvio, Bolsonaro e Lula, né, que estão na disputa presidencial, nós não temos dúvida em quem vamos votar, irmãos. Se nós não somos omissos como igreja, nós sabemos em que nós vamos votar. A não ser se nós queremos nos omitir, né, e dizer, porque se a gente olhar pelos princípios bíblicos, ou pelo aquilo que a palavra de Deus diz, ou pelo que a sociedade está vivendo, óbvio que a gente tem um posicionamento. Então, como cidadão, irmãos, nós não vamos ficar aqui, né, omitindo a nosso lado de cidadão, porque inclusive isso é bíblico. Então a gente vai se posicionar. Agora, é óbvio que o nosso posicionamento não vai dizer que é a solução do Brasil ou a solução do mundo, porque nós continuamos a pregação do Evangelho do Reino de Deus, que o Evangelho do Reino, de fato, deve ser a solução para toda e qualquer situação. Até porque existem questões que as políticas, até econômicas, né, elas não alcançam, às vezes, como nós olhamos a África, o Nordeste. Às vezes as políticas, elas não alcançam, né, a solução para certos lugares, mas o Evangelho alcança. Ele tem o poder de alcançar e solucionar, ok? Então nós começamos aqui falando um pouco sobre economia, a questão do lado social. Eu sempre falei aqui, sempre ensinei nessa igreja, falando sobre essa questão que nós estamos dizendo agora, né? Eu sempre digo que às vezes a igreja, ela quer enxugar gelo. Eu sempre digo que a igreja, ela quer malhar em ferro frio, né? São nomenclaturas ou frases, né, usadas
para aquilo que você vai fazendo e que não está adiantando. E é justamente quando a igreja ela entra para solucionar problemas, né, com políticas sociais também, de coisas que são espirituais. Ninguém pode curar a terra, né, com coisas que foram mexidas espiritualmente, tentar curar com as coisas terrenas. Então aquilo que é espiritual, por exemplo, a queda do homem, todas as consequências da queda sobre a terra. Então o primeiro ponto que a gente deve procurar para sanar algumas coisas da terra está ligado às questões espirituais e não sociais, nem políticas, nem econômicas. A primeira coisa. Isso não quer dizer que as questões políticas, econômicas e sociais não podem interferir em certos momentos. Sim, Deus nos deu a terra para governo. Só que a primeira coisa que nós precisamos é entender que a igreja é a primeira instituição que pode tocar na terra e pode de fato começar a cura da terra. Amém? Então, quando eu falo de enxugar gelo, é o que a igreja faz. Por exemplo, nós vamos falar na próxima aula, dentro da questão do marxismo infiltrando na religião. O que o diabo fez é nos dar uma veia social como sendo a solução. O diabo fez isso. O diabo colocou para nós, igreja do Senhor, que o social é a solução. O diabo fez isso, né? Hoje eu estava ouvindo o Paulo Júnior falar pela manhã, o pastor Paulo Júnior, da Sal da Terra, no Compaz. E muitas das coisas, né? Claro que ele usa outras palavras, né? Um homem culto. Mas muitas das coisas que ele estava falando, nós falamos aqui no domingo à noite, né? Metade do que ele falou lá, dentro de um contexto, nós trabalhamos aqui no domingo à noite. Se quem estava ligado pegou, né? E eu continuo até falando do domingo, até o que ele falou pela manhã, né? Ele usou até uma expressão da questão de Moisés, que era precária, né? E usava um outro termo. A visão de Moisés é uma visão reducionista, até porque ele não era o Cristo, né? Mas ele usou o termo precário. Nós observamos que quando o social ele chegou, o diabo colocou na mão da igreja dizendo assim, ó, isso aqui é a solução para os pobres. E não é. O social não é a solução para os pobres. O que é a solução para os pobres continua sendo o evangelho, de transformação, de poder, de graça, de virtude, de mudança de vida. Então, de mudança de pensamento, de comportamento. Então o diabo pegou as políticas sociais, e por isso que a igreja hoje entra tão ferrenhamente na política. Essa foi a minha discussão dentro do Compaz. Eu falei, gente, aí vem não, nós temos um jeito de mudar o mundo, o voto. Eu falei, eu não acho que é voto, eu acho que é Cristo ainda. Então, irmãos, nós precisamos entender que a questão política, social, econômica não é a forma que nós vamos mudar o mundo. Por mais que Deus nos dê o quê? Governo. Por mais que nós olhamos José no Egito, nós olhamos Daniel dentro da Babilônia, eram governos, eram políticos, parlamentares da Babilônia e do Egito. Sim. Mas você vê que quando Daniel ele governava, uma das principais coisas foi a revelação que Deus entregava. E quando Nabucodonosor o chamava, os sábios da Babilônia não podiam interpretar os sonhos. Veja que como esse homem, ele era apenas dentro de um lugar, ele podia fazer algumas políticas para a Babilônia, mas o que ele tinha de mais virtude, era um espírito excelente sobre ele. E quando os sábios da Babilônia não podiam interpretar, chame aquele judeu lá, aquele hebreu, aquele sábio, chamado Daniel. E ele entrava e adentrava na presença ali de Nabucodonosor, irmãos. E ele interpretava pela revelação de Deus. E é isso que está se perdendo nos nossos dias. Por quê? Porque o próprio marxismo que infiltrou das políticas sociais, na economia, na política como um todo, nós estamos olhando isso como solução. E se nós pegarmos o discurso claro de Jesus, o sermão escatológico de Mateus 24 de Jesus, ele vai dizer que haveria de se levantar muitos falsos cristos. Por quê? A palavra Machia significa Salvador.
Então, quando eu olho para qualquer político e eu o vejo como Salvador, eu removi Cristo e coloquei um homem no lugar de Jesus. Isso não quer dizer que eu estou extremamente posicionado politicamente. Estou. Mas eu não posso substituir, porque a Bíblia me ensina que se levantariam falsos cristos. E se hoje eu, que vou votar no Bolsonaro, falar que ele é o Salvador, eu estou colocando ele no lugar de Jesus. Eu estou colocando ele como um falso Messias. E eu não posso fazer isso. Eu, como cidadão, vou votar, não vou votar nulo, branco, eu não faço isso. Eu vou me posicionar e vou votar. Porém, se eu disser que ele é a solução, eu coloco ele no lugar de falso Cristo. Porque a Bíblia diz que se levantariam falsos cristos. E Cristo vem da palavra Mashiach, Salvador. Então agora o negócio é a gente levantar um Salvador no Brasil. Mas aonde está Jesus? Amém? O meu posicionamento político, irmãos, ele não pode roubar o meu posicionamento espiritual, o meu posicionamento de profeta, o meu posicionamento dentro da esfera espiritual, que é a principal, que continua, ok? Agora, o marxismo, o que ele fez? Ele infiltrou na política, na economia, nas questões sociais, e principalmente dentro da igreja, ele entregou o que? Nós vamos falar isso na próxima aula. A questão social, dizendo, isso aqui é a solução. Então trabalhe por isso aqui. E aí a gente fica enxugando o gelo. Sabe por quê? Porque a gente não confronta mais, Felipe, o pecado. E aí eu não confronto o pecado, a igreja empobrece, inclusive financeiramente, sim, porque o pecado traz ruína, destruição. Ou você acha que as pessoas que estão na praça, que estão na rua, que estão mendigando, a questão é porque eles nasceram pobres? Tem muita gente que nasceu pobre e hoje está rica, literalmente. Agora tem gente que tinha tudo, mas está na rua mendigando, porque a pior desgraça, lepra e pobreza é o pecado, não é o dinheiro. Então o que acontece? Quando eu pego e eu vejo como essas questões sociais sendo a solução, eu estou, irmão, justamente enxugando gelo, porque eu não confronto mais o pecado, aquilo que pode transicionar, transformar verdadeiramente a vida de uma pessoa e tirar ela de uma desgraça. E aí eu coloco ela justamente no lugar o quê? De coitada. Eu coloco ela no lugar de vítima da sociedade, vítima disso, vítima daquilo. E aí a gente fica pegando o recurso da igreja, o dinheiro da igreja, o dinheiro das pessoas, o dinheiro, né, dos impostos, o dinheiro tudo, e a gente coloca onde? Aonde as pessoas estão vivendo o pecado. Quando que cura? Nunca. Porque o que cura é quando a gente abandona o pecado. O que trouxe a desgraça para o mundo? Foi a falta de dinheiro ou foi o pecado no começo? O pecado. E o que vai sanar, ou o que vai sarar, o que vai curar a terra? A ausência do pecado. Amém? Então a gente tem que ter cuidado. A Bíblia diz: sempre tereis os pobres no vosso meio. Vamos tirar do bolso, vamos repartir? Sim, sempre. Só que, irmãos, a primeira coisa, você veja uma pessoa que não quer Jesus, está na vida no pecado, não quer nada com Jesus. O pastor está passando fome, irmão, traz ele aqui primeiro, vamos repreender ele. Irmão, ou tu posiciona a sua vida, ou você vai ficar uma vida de desgraça, e a gente vai te ajudar, mas não. Esse tem que ser o posicionamento da igreja. Porque o que vai te tirar da miséria não é o dinheiro que eu estou te dando, é Jesus. Aleluia. Até porque aquela frase que muitos se dizem, é isso aí: a gente tira a pessoa da rua, mas a rua não sai de dentro da pessoa. A gente vai nesse frio tirar as pessoas, elas não querem sair da rua. Primeiro tem um espírito que as prende. Então eu quero fazer de tudo para que ela não passe frio, de tudo para que ela tenha uma casa. Mas o pecado, o diabo aprende aonde? Na rua.
E aí, irmãos, a gente fica sangrando o nosso trabalho, o nosso suor, o nosso recurso, porque a gente está colocando não aonde uma pessoa está se libertando, mas a gente está colocando onde a pessoa continua vivendo uma vida de pecado, e ela não vai sair daquela situação nunca. E a gente está o quê? Financiando o diabo. E aí a igreja foca nisso, e não mais na transformação de pessoas, e sim agora no que? Foi o que o Paulo Júnior falou nessa manhã, na necessidade das pessoas. Irmãos, que eu falei sobre pastoreio aqui domingo, ele falou tudo hoje pela manhã. Eu falei, glória ao nome de Jesus. Lembra que eu falei, o pastoreio está mudando, Deus está revelando coisas, Deus vai trazendo coisas. E a gente fica, irmãos, trabalhando no problema, na necessidade, nas coisas das pessoas. Por quê? Porque às vezes as pessoas não se posicionam, não querem se converter, não mudam de vida. A escola aqui é uma prova. Onde estão muitos irmãos que deveriam estar sentados aqui hoje? Ah, pastor, não deu, irmão, não deu, beleza, amém. Mas amanhã, pastor, vem aqui na minha casa, não deu, não está dando. Eu estou atendendo outro irmão que está sempre lá na escola, que está pagando preço, que está junto. Então eu vou embora da igreja. É assim. E amanhã está passando necessidade, o que a gente faz? Sangra até o recurso do reino, por pessoas que não querem se posicionar e se converter. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. E a gente tem que falar ela nua e crua aqui, irmãos. Chega de blá blá blá, historinha da carojinha em cima dos nossos púlpitos, dos nossos altares. Esses dias eu vi uma igreja, um lugar de ser amado, de amar e ser amado, né? Era o slogan da igreja. Eu falei, legal. Aí eu falei, acho que eu vou botar um lá para o meu fã. Um lugar de ser morto e treinado. Sem brincadeira, irmãos. Sem brincadeira. Porque, irmãos, né, fiquei muito grato a Deus hoje pelo Café de Pastores. Pelo que eu ouvi, né, de um homem que tem 65 anos, tantos anos de caminhada. E como ele falava sobre isso hoje pela manhã. Ministérios estão se cansando, se estragando, porque a gente só fica na necessidade das pessoas. Isso é uma verdade. Sabe o que transforma? Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas se eu expor para você a mentira, você nunca vai se transformar. Por isso que eu tenho que expor a verdade. É a verdade que te transforma, Felipe. É a verdade que te muda. Ele falava isso pela manhã, e eu comecei a falar isso no domingo à noite, sobre até a questão da nossa forma de pastorear. Então, irmãos, coloco para vocês aqui todas as políticas que nós temos para melhorar a vida das pessoas, da humanidade, né? As políticas públicas, né? A questão da economia, as políticas sociais, né? De a gente trazer as pessoas para o convívio. Sempre falei isso para as pessoas, né, que trabalham com centro de recuperação, sempre dizendo sobre a reinserção social, trazer as pessoas novamente, o que? Para serem infiltradas no mercado de trabalho novamente, habilitar essas pessoas, porque a maioria dos centros de recuperação que nós temos, irmãos, nós encarceramos a pessoa dentro de 4 paredes. As pessoas entram em abstinência, podem até desintoxicar um pouco da droga, né? Uma cocaína, por exemplo, ela fica de 6 a 8 meses na corrente sanguínea. Então a pessoa acaba assim desintoxicando um pouco. Só que, irmãos, a cultura, a mente não mudou ainda. E aí você lá, por exemplo, não ensina a pessoa a cortar um cabelo. Você não ensina a pessoa a fazer alguma coisa. Você não ensina, por exemplo, a pessoa a pegar um negócio, fazer uma garrafa PET, fazer algo reciclável. A gente não ensina nada. E a pessoa fica lá, comendo e dormindo. E aí às vezes tem os cultos lá, são bons, bênção. Só que, irmãos, ele vai ter que sair de lá e trabalhar, comer, vai ter que formar família, ou ter uma família, e vai ter que correr atrás. Então nós precisamos sim de algumas políticas sociais, de reinserção social, de colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Tudo isso é muito bom. Só que, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: se o poder de Cristo, do Evangelho, se a virtude, a graça do Senhor não pegar essa pessoa e mudar a mente, começar a transformar ela de dentro para fora, nada disso vai adiantar. Nada. Lembre-se,
o primeiro problema, escute, o primeiro problema na terra foi Deus que colocou, por consequência do que o homem havia feito. Lembra Isaías 56 ou 5, se eu não me engano, ele diz: eu crio o mal. E a palavra criar ali no original não vem do mesmo de que quando ele criou os céus e a terra. Porque a palavra no original, quando ele criou os céus e a terra, a palavra no original ali é criou a partir do nada, é o bara, bereshit bara. Mas em Isaías, quando ele diz eu crio o mal, aquele verbo criar é um outro verbo, uma outra palavra no original, que diz respeito que ele cria em consequência de alguma coisa. Então, quando que ele criou o mal, criou a maldição da terra, em consequência da queda do homem. E aí o mal foi criado, o mal veio em consequência da queda do homem. Então lembre-se que o problema que nós queremos resolver foi Deus que colocou, por causa da consequência da queda do homem. E a gente está dizendo: não, eu vou ser o melhor político, vou resolver o problema do mundo, eu vou ter a melhor economia, vou resolver o problema do mundo, eu vou pegar as políticas sociais e vou dar jeito nas pessoas que estão à beira e à margem da sociedade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o marxismo, ele se infiltrando na questão política, econômica e social, é justamente para anular o poder do Evangelho. A virtude, a graça que o Evangelho tem de transformar, de tocar vidas e pessoas. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós partimos aqui e eu queria agora um pouco falar sobre essa questão política agora. Nós conhecemos a história, né, um pouco política do Brasil, e nós sabemos que estamos num momento decisivo, né, e definitivo desse tempo que estamos vivendo. E quando nós falamos hoje de política dentro, pelo menos da nossa nação do Brasil, eu quero dizer agora que o marxismo, ele polarizou em cima da política. A política está extremamente polarizada pela questão do marxismo cultural. Por quê? Porque quando eu pego a questão da economia, né, e a questão também social que nós falamos aqui, tudo isso aqui são formas que o marxismo, são pernas que o marxismo tem para andar. Porém, a questão política, para mim hoje, é uma das principais. Por quê? Porque na política que a gente vai tramitar, né, por exemplo, uma PL, um projeto de lei, aonde pode ser aprovado em forma de fato aquilo que o marxismo é a proposta do marxismo. Então, como o marxismo ele propõe alguma coisa, a economia pode ajudá-lo, o social pode ajudá-lo, e muitas outras áreas, inclusive a religião pode ajudar, porque nós vamos passar na próxima aula, em cima dos nossos púlpitos, nós estamos pregando o marxismo. Só que quando a gente chega na política, a gente não vai só ser uma forma de manobrarmos a massa, as pessoas, de falarmos, né, através da economia, do social, mas a política é a forma que de fato a gente faz vingar, a gente valida o que o marxismo prega, porque você vai institucionalizar agora em forma de lei a proposta marxista. Ok? Entendeu? Então por que nós temos que tomar cuidado com o momento político que estamos vivendo? Porque é a forma de institucionalizar agora a proposta marxista, socialista. É a forma que agora o político ele vai assumir o lugar, e se ele tem o pensamento marxista socialista, o que ele vai fazer? Ele vai validar a proposta em forma de lei. Por isso, se você pegar o estatuto, né, do PT, você vai ver que dentro do estatuto do PT, ele é todo, por completo, socialista e comunista. Por quê? Porque agora a proposta do marxismo, lembra, cultural, que é a proposta de Antônio Gramsci, o gramscismo, o que era? Ocupar todos os espaços, lembra disso? E aí, a partir da proposta de Antônio Gramsci, né, está lá nos cadernos do cárcere, do livro dele, o que ele pregava? Que agora o partido político,
ele não será mais apenas o idealizador de um candidato, mas ele será o pulverizador. Ele vai pulverizar as ideias, ele vai ser a grande manobra de massa no meio do povo. Então os partidos políticos, a partir do gremichismo, ele não é só apenas, né, a escada para a gente colocar no auge aí o nome de uma pessoa, de um político, mas ele é a forma de, a partir dele, e isso aconteceu com o PT, a partir dele sair todo o pensamento marxista. Então não é o político que implanta, a partir do partido político já se implanta o pensamento marxista. E isso foi a proposta do Gramsci, do Antônio Gramsci, marxismo cultural, ok? Então agora, se isso está dentro do partido político, obviamente também está dentro do candidato. Então agora nós temos os candidatos, óbvio, quem é do PT é que está aderindo ao marxismo socialismo, então eles vão todo para o lado do PT, ok? Então não só eles, mas como todo partido, eles vão andando nos lugares, e eles vão o quê? Proclamando as propostas marxistas e socialistas. A gente vai vendo que não só um ou outro, mas todo partido agora, ele foi fundamentado, ele foi fundado em cima de princípios socialistas e comunistas, ok? Então você vai ver que a política hoje é a principal coisa. A luta que nós temos, né? O grande problema é a gente polarizar a coisa de forma errada, né? Tendo alguém como um salvador e não Jesus, esse é o nosso grande problema. Mas eu não vejo problema da gente se posicionar do lado dos princípios que acreditamos. Na verdade, nós devemos, porque nós não podemos nos omitir. É uma das formas que nós temos hoje, né? Porque, por exemplo, irmãos, se a esquerda tivesse no Brasil hoje no poder, como estariam as nossas faculdades e escolas do jeito que já está hoje? Como que estaria? Então você está vendo a questão aí do banheiro unissex e muitas outras loucuras, né, que estão se fazendo. E se a gente não tivesse um freio nisso, como que estaria isso hoje? Então hoje, irmão, se a esquerda ela retoma o poder, nós só temos uma coisa: lamentar o que vai ser nos próximos anos. Isso é fato, fato. Por quê? Porque o Brasil ainda é a resistência da América. O Brasil é uma resistência. Nós acabamos de ver a eleição agora na Colômbia, né? Primeira vez que um partido e que um político de esquerda ascende ao poder, justamente agora nesse momento, na altura do campeonato, nós estamos vendo mais um país, né? América do Sul, América Latina, mais um país aonde a esquerda está ascendendo ao poder. Então nós estamos observando, irmãos, que a questão política ela é tão preocupante, para mim a mais preocupante dentro de todas as outras, né, características que nós temos da economia, da questão social e etc. Porque é onde valida de fato as propostas marxistas, é onde valida a questão comunista. Então assim, se nós temos dentro de partidos como o PSOL, PT e etc, né, Partido Comunista do Brasil, PCB também, se nós temos dentro do estatuto, da fundação desses partidos, a questão, as propostas comunistas, como, irmãos, nós podemos votar em pessoas que são justamente, né, desses partidos, ou eles, vamos dizer assim, corroboram, né, com esses princípios comunistas? Então hoje, irmãos, de fato é um tempo de posicionamento. Nós não temos como a gente, pastor, eu não voto, isso, aquilo. É um tempo de posicionamento, irmãos. Ou a gente é cristão agora para votar e se posicionar, irmãos, ou a gente é omisso. A gente está se omitindo. Isso é literal, literal. Por quê? Porque se a gente não quer que a política valide as propostas comunistas e marxistas, nós precisamos nos posicionar. E o grande problema da igreja brasileira está falando de política, questão política.
Então, de um lado, a gente tem um pouco de polarização, os caras olham, né, o Bolsonaro, ou uma pessoa como o salvador da pátria, ou os outros dizem, não, eu sou ateu quanto à política, eu não me misturo com a política. Então você tem de um lado uma coisa meio que polarizada, do outro lado a coisa desfalcada. Enquanto que a gente deveria ter um equilíbrio. Eu continuo, eu como sacerdote, sou pastor, pregando o evangelho como dizendo para vocês, mas sou cidadão, não deixo de ser cidadão. E em quem que você vai votar, pastor? Óbvio, numa pessoa que está mais perto dos princípios que eu acredito, isso é óbvio. Amém? Por que você não entra num centro de umbanda ou candomblé? Porque você não compartilha com os princípios que são proclamados ali. Por que você não entra num centro espírita? Uai, pastor, porque eu sou crente. Ué, aí a gente olha para o lado da política. Por que você vota no PT? Não sabe nem por quê. Então, se eu não compartilho com os princípios, né? Se você pegar toda a pauta da esquerda, né? O viés ideológico deles é legalização das drogas, legalização do aborto, né? Até a proposta de trazer a prostituição como profissão paga, literalmente, carteira assinada, tá? A questão da ideologia de gênero, a questão do feminismo, tudo isso é pauta da esquerda. Ah, pastor, é que eu gosto do fulano. Não, você gosta então do diabo, é diferente. Porque a pauta da esquerda é só isso. E aonde começou a questão de direita e esquerda? Não, pastor, a igreja não pode ficar na direita ou na esquerda. Revolução Francesa, como sempre, né? A França foi, para mim, o pior país, o pior palco de todos os tempos da história do mundo. Porque lá sempre revoluções definiram situações do mundo para o lado humanista ateísta. Sempre. Né? O grande iluminismo francês lá foi o destruidor do mundo para mim. Então, Revolução Francesa, do lado direito tinha os conservadores e do lado esquerdo tinha os revolucionários. E de lá saiu a nomenclatura de direita e esquerda. E alguns no centro, que é o centrão hoje, que não queriam nem uma coisa nem outra, estavam em cima do muro, ficaram meio que no meio do caminho lá. Mas direita e esquerda saiu justamente da Revolução Francesa. E aí, né, pegou e até hoje nós estamos vivendo isso. E aí existe aquele negócio, né? O centrão, a esquerda e a direita, e a extrema esquerda ou extrema direita, né? Que as pessoas ficam colocando essas nomenclaturas. E partidos que estão sendo inseridos. Hoje no Brasil, na questão política, nós temos milhares, né, de partidos. Nunca vi um país com tanto partido, não sei para que isso, né? E o dinheiro correndo solto no meio de todos os partidos e políticas. Mas, resumindo aqui a questão política, o que nós temos como hoje a veia política? Se nós olharmos, como eu falei que a política é o que valida, né? É o que vai validar, o que vai legitimar, na verdade, a questão das propostas comunistas e marxistas, e é o cuidado que nós temos que ter está relacionado a isso. Nós temos, por exemplo, não sei se você sabe, no artigo 4 da Constituição, nós vamos passar ali já, né? Michel Temer, que quando ele era deputado federal, tá? Ele foi colocado, se eu não me engano, acho que em 89, alguma coisa assim, tem bastante tempo, tem mais de 20 anos atrás, foi colocado dentro da Constituição brasileira, no artigo 4, que nessa nova formulação, né, da Constituição de 88 e 89, foi colocado justamente uma proposta de nós fazermos da América do Sul, América Latina, a grande Ursal, que era a união das repúblicas socialistas da América Latina. Então essa Ursal, ela foi chamada de Pátria Grande dentro da Constituição, e isso está lá. Agora, se você pegar o YouTube, é claro que os esquerdistas, eles não suportam isso. Eles vão falar que é fake news, que é a teoria da conspiração, sempre a teoria da conspiração. Só que você pega a Constituição, eu vou mostrar para você dentro da Constituição, que está escrito lá, a pátria é grande.
Então era pegar não só o Brasil, né, e os países da América Sul, América Latina, e fazer uma pátria só, que seria a mesma coisa da República Socialista Soviética. O que era a hoje atual Rússia, né? A antiga União Soviética, que quando houve a queda do Muro de Berlim, né? Que foi em 89 e 91, ali 92, de fato ali a União Soviética veio abaixo e acabou, né? Aquele mundo bipolarizado entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Então, quando a União Soviética ela cai, os Estados Unidos ascendem a hegemonia mundial e o capitalismo, na verdade, passa a ter um domínio maior sobre o mundo, né? Mas a proposta da União Soviética naquele tempo foi isso: pega um país, né? Eu não sei se você sabe o que está acontecendo hoje, né? Putin, a partir lá de Moscou, né? O que ele está fazendo hoje em cima da Ucrânia é que a Ucrânia queria entrar para a OTAN, né? E havia um acordo que não deveria entrar e Putin agora reagiu contra a Ucrânia. Se Putin conseguir dominar por completo, não conseguiu, porque está tendo ajuda de outros países, inclusive da União Europeia, mas se ele consegue dominar a Ucrânia, ele pega a Ucrânia e a Ucrânia se torna parte da Rússia, antiga União Soviética. Então, se a gente não abrir o olho, qual é a proposta de Putin? É justamente pegar a Ucrânia, pegar mais um país aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, mais outro ali. O que ele faz? Novamente, ascende a antiga União Soviética. O que eles queriam fazer na América Latina com o Brasil, os países aqui da América Latina e América do Sul? A mesma coisa da União Soviética. Então você pega os países, né, como agora na Argentina está o comunismo, como agora na Colômbia ascendeu, né, um presidente que é comunista. Então a gente vai pegando e correndo toda a América Latina e América do Sul e fazendo como se fosse a mesma coisa que a América, a União Soviética lá, né, os países soviéticos, ok? Então isso são propostas que a política de esquerda, né, que tem o viés ideológico comunista, marxista, é o que eles desejam fazer. Alguns vão dizer que é teoria da conspiração, mas não é, porque está na Constituição. Inclusive Temer assume que ele que colocou, né, foi pauta que ele colocou quando era deputado federal. Então o que a gente observa nisso tudo? Temer parece ser um cara de centro, mas foi vice de Dilma, coloca a pátria grande dentro da questão da Constituição, e aí a gente fica naquele negócio, é de centro, é do meio. Irmãos, tem mais gente caindo para a esquerda do que outra coisa. Tem muita gente que a gente diz, centrão é centrão, mas não tem nada de centrão. E qual é o nosso problema de esquerda e direita? Nós não estamos aqui polarizando um lado ou outro. O que nós estamos fazendo é que, de fato, os partidos de esquerda, hoje eles trabalham com um gremistismo muito forte. Não é só acender o nome de um homem, mas é a partir de um partido, eles conseguirem trazer uma proposta ideológica, um viés ideológico. Como era a questão da proposta, por exemplo, da doutrinação escolar. Então, doutrina das escolas, das universidades, né, traz a questão de gênero e vai. Então, a proposta não é só ascender ao poder com um político. A proposta é transicionar a mentalidade de uma sociedade. O que acontece no Brasil hoje? Resistência. Resistência. Porque, de fato, o atual presidente é a resistência da esquerda. Eu não sei se você sabe, né? Estou falando até demais aqui nessa live, mas como a gente está numa aula, eu não sei se você sabe, mas em Manaus agora houve um congresso, inclusive nós falamos aqui, né, do apóstolo René Terra Nova, Congresso Internacional da Visão Celular, e o presidente Bolsonaro esteve lá e teve uma motociata, e na motociata arrancaram novamente um cara com um facão desse tamanho que ia para cima do Bolsonaro, novamente. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gênero não foi permitido até o momento e tem sido resistido. Feminismo, questão da homossexualidade, né,
sendo, entre aspas, respeitada no seu ponto, mas não pregada, né, como uma verdade. E questão de legalização das drogas e tudo, muitas outras coisas de viés ideológico que está sendo resistido nesse governo. A pergunta para nós é: nós estamos a favor ou nós estamos contra? É claro que se nós estivermos contra tudo que está sendo resistido, nós estamos contra o princípio da palavra de Deus, irmãos. Porque eu não sou a favor de aborto, não sou a favor de feminismo, não sou a favor na questão do homossexualismo quanto pessoa respeitamos, mas não acreditamos na pregação deles. Então, da imposição que essa sociedade esquerdista quer, não compactua com os nossos valores e princípios. Isso é fato, isso é fato. A questão está tão difícil que dentro das próprias escolas, né, universidade nem se fala, mas dentro das próprias as escolas, inclusive a cristã, né, está tendo essa questão de viés ideológico. Natan chegou esses dias lá em casa: pai, eu falei, vou lá no diretor, pode deixar. Vou lá no diretor e nós vamos conversar novamente. Já fui lá 3 vezes, se for 10 ou 20. Porque, irmãos, sala de aula para dar aula, não é para ter pautas tendenciosas em cima, né, de pessoas, inclusive meninos novos, doutrinação escolar, escola sem partido, a escola com partido não validou, não deu certo, graças a Deus. Então continua a mesma coisa do jeito que está. Então o que eu quero dizer para vocês, termino aqui para a gente ver alguns vídeos. A questão política é justamente aonde nós podemos validar as propostas marxistas. Ou a gente resiste agora, sabendo que a política não é a solução de tudo, mas é um ponto de resistência. A igreja é um ponto de resistência. Nós vamos ver isso na próxima aula. Só que a política também é um ponto de resistência. Não é a solução, mas é um ponto de resistência. Então, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu falava isso para o meu irmão esse final de semana. A gente fala do presidente, a gente fala da política, a gente fala disso. Não é perfeito, não é tudo que ele faz que eu concordo, mas muitas das coisas, como no Nordeste agora, que ninguém achava água, centrão, esquerda, ninguém achou água. O Nordeste está jorrando água para tudo que é lado lá. Então, assim, são muitas coisas que estão acontecendo, tá? E de governabilidade que nós não falamos, mas dentro da pauta de viés ideológicos, nós não temos nem o que pensar. Agora eu dizia para o meu irmão, eu não queria estar na pele desse homem. É fácil a gente criticar. É fácil, irmão, a gente está dentro de casa, vendo uma televisão, Jornal Nacional, você é que vê, a Globo. E a gente, mas esse presidente, irmão, vai para o lugar dele. Esse dia ele estava em Arara porque processaram a Michele Bolsonaro, a esposa dele não tem nada a ver com a história, ela foi processada esses dias. E estava nervoso, irmãos, porque ela não tem nada a ver com a história e está sofrendo um processo grave. Então o que eu quero dizer para você, querido, que não vemos como salvador da pátria, mas nós vemos como um ponto, sim, um ponto em que nós podemos continuar, pelo menos, naquilo que acreditamos. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se você está observando e vendo o que está acontecendo com a Bruna Carla, a cantora, né, lá do Rio. Eu não sei se você está vendo o que está acontecendo com o Felipe Valadão. Foi, né, condenado para pagar 300 mil reais por causa de intolerância religiosa, porque ele foi fazer um evento, os caras colocaram 3 quadros de despacho no púlpito, e aí ele foi orar, dizendo, e ele nem orou contra, irmãos, o candomblé. Ele falou que esses caras do candomblé tal, eles vão se converter, eles vão ver que a igreja está de pé e tal. Aquilo foi considerado intolerância religiosa. Ele vai recorrer agora e tal. Mas a questão da Bruna Carla foi que ela se posicionou literalmente. E nós temos que sair a favor dela, irmão. Ela se posicionou literalmente, dizendo que ela não canta em certas igrejas, não é qualquer igreja que ela vai, dizendo, aí perguntaram sobre a questão da homossexualidade. Ela falou que respeita tudo, mas não é o princípio bíblico e tal. E, irmãos, deixa eu dizer, a esquerda, os homossexuais, LGBT, eles estão em cima. A mira está na gente. Falou alguma coisinha, eles pegam e pronto, processo. Então, política
é o meio que eles estão se infiltrando, é o meio que eles estão, e é o meio que eles vão usar para vir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: se a gente não se posicionar agora, politicamente falando, nós estamos fadados, irmãos, de aqui no mínimo 5, 10 anos, eles serem capazes de fechar as igrejas. Literalmente. Porque aquele pastor, se eu não me engano, do Sergipe, estava fazendo batismo, tinha um casal de homossexual na igreja, e esse casal frequentava a igreja. Tipo assim, eu sou membro, estava lá sempre na igreja. E no dia do batismo, literalmente eles se levantaram e falaram: pastor, nós queremos nos batizar. O pastor falou: não, calma aí, não é bem assim, vamos conversar depois e tal. Levou ali uma conversa com eles, mas não os batizou. O pastor está sendo processado porque não os batizou. Isso foi agora, repercutiu no Brasil inteiro. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: a política não é a salvação, mas é um meio de resistência. Ou a gente resiste agora, uma mordaça vai estar na nossa boca, ou a gente vai ser proibido de pregar, e isso é marxismo, isso é comunismo, ok? É só você olhar para a China. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós ficamos nessa, pastor, mas, irmão, não tem mais não. Ou a gente está do lado de Deus, ou a gente se posiciona, ou amanhã vão calar nossa voz, literalmente calar nossa boca. Então a perseguição, ela já está ferrenha nos nossos dias. Bruna Carla está num podcast, não ficou aí a quatro ventos falando para ninguém, não, falando ali dentro de quatro paredes, e tá aí, irmãos, foi exposta no Brasil inteiro, no mundo inteiro já, porque se posicionou em algumas coisas que nós acreditamos. Será que agora não podemos mais pregar a Bíblia? Então, ou a gente se posiciona, irmãos, ou a gente é a resistência agora, ou a gente vai ser resistido amanhã. A gente escolhe. Não tem outro caminho, irmãos. Não existe outro caminho, porque o marxismo, o comunismo está intrinsecamente infiltrado dentro da política, e é na política que valida a proposta marxista e comunista. Então a gente precisa se posicionar. Eu gostei muito de uma frase que a Nicole me mandou ontem, do Nicolas. A gente fala do reino, né, que vai nos custar tudo, a gente está acostumado a ouvir isso. Mas o Nicolas, num congresso conservador, ele colocou uma frase dizendo que para que a gente, né, mantenha ou que a gente mude uma geração, vai custar a nossa vida, né? E de fato você vê, né, ele é vereador hoje, deve estar com seus 25, 26 anos, e gastando a sua vida, irmão, nem casou ainda, gastando a sua vida. E a gente senta numa cadeira de igreja, irmãos, ouve isso aqui tudo, e amanhã a gente, mais esse presidente, mais o Nicolas, mais o fulano, mais o Beltrano. Irmãos, saia desse lugar de crítica, vem para a guerra, vem para dentro da guerra, que a gente vai parar de criticar. Eu estava falando com meu irmão esses dias, eu falei: mano, a gente tem que cuidar até, às vezes, como a gente vai falar. Eu não vou deixar de falar, mas a gente tem que cuidar até como fala a partir de hoje, porque a perseguição está ferrenha. E eu vou dizer, e tem um presidente de direita. Irmãos, se a esquerda tivesse no poder, se Bolsonaro não tivesse sido esse freio, eu não sei o que a gente teria vivido hoje. Nessa pandemia, as igrejas todas tinham fechado literalmente. Então deixa eu dizer, a gente precisa ser. Pastor, vai chegar um momento que não vai ter jeito. Sim. Só que eu não sou frouxo de esperar esse momento de braço cruzado. Enquanto eu posso militar no reino, no evangelho, no voto, que é um meio, eu vou militar. Não vai acontecer, irmão, então para de orar. A Bíblia está dizendo, está aqui, ó. Eu quero terminar aqui com você. A Bíblia está dizendo, o princípio de dor, vai ficar tudo pior. Para que você ora então? Então para de orar, irmão, não precisa nem orar. Dobrar joelho, esquece isso, é bobeira. Pastor, vai haver perseguição, as igrejas vão fechar lá. Irmãos, eu acredito que muita coisa vai acontecer anos para frente, porque é cumprimento. Só que não é por causa disso que eu paro de orar, nem paro de pregar, senão a gente fecha a igreja e vai para casa. Vamos ficar em casa, a gente está com a perna para o alto agora.
Sim ou não? Então a mesma coisa, se eu tenho que votar, irmãos, eu continuo posicionado. Irmãos, a questão hoje de governabilidade para mim faz diferença, mas não faz toda a diferença. As políticas que estão sendo feitas para mim não faz muita diferença. O viés ideológico para mim hoje faz toda a diferença. Toda a diferença. Se eu tenho um candidato que, irmãos, está trabalhando em cima da resistência de tudo isso que a gente abomina, irmãos, eu estou junto. Eu vou lutar por isso, em nome de Jesus. Amém? Porque, irmãos, não tem condição. A gente que está dentro aí de escola, que tem filho, a gente que está na rua, que está nas empresas, você vê aí, você chama hoje o Uber, o carrinho vem colorido. Casa vai ser mandou lá no Trop, eu vi esses dias. Irmãos, para onde que corre? O que faz? Ah, pastor, vai ficar assim, vai ficar assim. Eu quero ser um militante, irmãos, um revolucionário, uma pessoa que lutou até o fim pelo que eu acredito, pelos princípios e valores do reino. Primeiro como pastor, colocando em pessoas, mas a política é uma perna, é um meio. Para mim o reino ele é todo, é a completude, né? É a plenitude de tudo. A pregação, o evangelho para mim é pleno, é completo. Só que a política é uma perna que nós temos e que eles também têm. E na verdade para eles a política é tudo, para a gente é uma perna. Como a economia é uma perna, como o social é uma perna, tudo para nós é um braço e uma perna. Agora o reino de Deus para nós é a plenitude, é tudo. Só que não adianta, irmãos, eu pregar contra a ideologia de gênero e voltar na esquerda. Só se a gente tiver esclerosado, desculpa a expressão, mas é uma verdade. Só se a gente tiver com Alzheimer. Porque o cara bate no feminismo, o cara bate na esquerda e vai lá e vota na esquerda. Então, irmãos, é incoerente. Ou a gente está do lado de Deus, ou a gente está do lado do diabo. Não tem outro lado. Não tem meio. Mais do que nunca chegou o momento da gente se posicionar. O nosso posicionamento, óbvio, irmãos, é quem está do lado daquilo que nós acreditamos. Isso é fato. Você vê, o presidente Bolsonaro nem crente é, irmão. É católico. Mas pelo menos ele acredita na família tradicional. Se você falar em ideologia de gênero em escola, ele surta. Eu vou votar em quem, irmão? Em quem quer colocar a ideologia de gênero para o meu filho assistir? Palestra que eu vi horrorosa lá em Araguari, Deus me livre e guarde. Coisas, irmãos, cabulosas que você tem que ouvir. Botar criança para ouvir um negócio desse, irmão, jamais na minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria passar com você alguns vídeos para a gente terminar essa parte. E algumas. Deixa isso aqui. Tira aqui para mim o livro, por favor. O já é multiuso. Nós temos algumas imagens. Vamos passar primeiro as imagens. Existem, como nós falamos aqui, politicamente, alguns partidos, né, que são claros com a questão do viés ideológico, né? E esses partidos, principalmente, né, você pega aí o PT, o PSOL, no tempo em que o Lula estava preso, o PSOL, né, quase acendeu a hegemonia aí, foi um partido que veio muito forte, mas nós temos esses outros aí. Você vê aquele Partido Comunista do Brasil lá, o PCdoB lá, ó, ele tem até o símbolo do comunismo lá, ó, e esses outros partidos, pode passar. Esses partidos, eles estão dentro, esses três principalmente, dentro da sua própria formação, né, do estatuto, né, está justamente a questão do manifesto comunista e etc. Passa. Aqui nós não vamos, queria dar uma lida em algumas coisas,
mas depois eu mando para vocês alguns temas econômicos, né, de esquerda e direita que eles colocaram, e a gente vai dizendo como cada um se comporta. É bem interessante. Pode passar. Vocês são os partidos novamente. Irmãos, aí está um mapa ideológico da América Latina, né? Até a Nicole que me mandou isso hoje. A questão do o Brasil é aquele cinza, né? Na verdade, e o resto está vermelho, mas por causa do fundo cinza ali da parede, então ficou preto. E o resto todo, onde está em preto ali, seria o vermelho, né? Aonde os presidentes socialistas, né, marxistas, estão governando essas nações. Então você pega aqui o Brasil e mais um ou dois ali, está o centrão ou a direita, estão sendo a resistência de toda a América Latina. Então a proposta da URSAL, né, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né, que falam que é uma teoria da conspiração, mas na verdade isso foi uma proposta, né, que deu uma parada agora devido ao governo atual. Então você vê que está, irmãos, praticamente ali tudo dominado pelo vermelho, né? Você vê que a bandeira, né, deles aí é sempre o vermelho que aponta para o lado do comunismo. Pode passar. No trecho, ele atribui ao atual presidente Michel Temer, parágrafo único do artigo 4º, né, da Constituição, que diz: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso aí chama de URSAL, ou é chamado de Pátria Grande, tá? Formar das Repúblicas Federativas do Brasil, juntamente com os países latino-americanos, chamado latino-americano de nações. Então, formando, né, um único, vamos dizer assim, um único país, na verdade, né, como era a União Soviética. Então, toda a proposta da Pátria Grande ou da URSAL é fazer como a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Tem mais alguma coisa aí? Passa o vídeo, eu te mandei... mas pode passar o que está aí já pronto também. Passa esse aí, Esse aí é o Cabo Daciolo, né, ele veio a presidente também. Essa questão da URSAL estava escondida, né? E no debate presidencial, da corrida presidencial passada, ele levantou isso aí, e isso veio à tona, né, e muitos não sabiam, e nesse podcast aí ele falou sobre isso. Conta mais sobre isso, porque isso quando você se candidatou a presidente da última vez, uma das coisas que mais fez... Conta mais sobre isso, porque isso quando você se candidatou a presidente da última vez, uma das coisas que mais fez mídia ou viralizou das suas falas foram aquelas questões da... URSAL. E FEMA. Essas paradas todas. Tipo, parece que tu tem uma visão que existem organizações mundiais e elas têm agendas, elas são famosas, não, elas são poderosas, são grandes. Qual é? Quem que é? Quem que são? Olha são uma só? São duas? Isso é notório, isso é de saber de muitos hoje. No início brincavam com isso. No início era só teoria da conspiração. Em 2018, tudo que eu falei a priori, muitas das coisas viraram meme, brincadeira, né? Mas depois as coisas foram se concretizando. Aí a loucura se tornou realidade, né? Quando foi falado, olha, vem um cenário de morte de massa, quando foi citado o FEMA, quando foi citado a própria URSAL está dentro da Constituição. No capítulo número 4 da Constituição, no parágrafo único, você vai ver o desejo de construir uma sociedade latino-americana de nações. Está lá, está escrito. Abre aí, qualquer capítulo? Artigo 4, parágrafo único da Constituição Federal. Pode fazer a leitura aí. E o que é essa URSAL? Um grupo de pessoas? Na verdade, sabe a única questão? Eu vou falar o que é a URSAL, tá? Uhum.
A União da República Socialista da América Latina. Tá. Quando nós citamos isso, nós tínhamos conhecimento de um grupo que se reunia para tratar sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto sendo tratado abertamente, está ótimo, meu irmão. Tratem desse assunto, porque é uma corrente, é o que você acredita. Mas não fique em segredinho, não. Não fique em quatro paredes escondendo do povo. Quando foi tratado também sobre o Foro de São Paulo, falou que não existe e tal, e depois se deparou com vídeos próprios falando de Foro de São Paulo. Para com isso, meu irmão. Não para de ocultar. Se você tem uma solução, se você tem uma corrente, se você quer mostrar algo novo, então expõe esse algo novo. Coloca a transformação para jogo, mostra aí o que você tem. Assim como foi a questão da FEMA. Se você pega a FEMA, nós estamos falando de uma agenda, uma agência federal de gestão de emergência. Está superior ao presidente dos Estados Unidos. Ele passa, o presidente do ele passa a Constituição dos Estados Unidos. Quando ele entra em ação, o presidente tem que ficar caladinho, a Constituição, eles rasgam a Constituição e tomam o poder. Por que esses homens fizeram milhares, milhões e milhões de caixões? Por quê? Para quê? Qual a finalidade? Por que eles estão fazendo milhões e milhões de abrigos? Caixões, o FEMA fez? Sim, é a FEMA que está por trás de caixões. Puxa essa notícia, eu estou meio por fora, só para contextualizar, galera. É legal para você visualizar. Sim, realmente... Então, gente, ele falou aí sobre a questão da Ursal, né? No debate presidencial na corrida passada, ele que proclamou isso aí, levantou essa poeira, que estava escondido, né? Muitos não sabiam, só quem realmente estuda isso aí, né? E aí isso veio à tona em vários vídeos, né? Começaram a aparecer e tudo mais. E o Cabo Daciolo, infelizmente, né, correu lá e agora parece que não sei o que aconteceu, está apoiando o Ciro Gomes, né? O outro comunista roxo aí. Não entendemos como cristão agora o posicionamento dele, infelizmente. Podia continuar lá, né, como deputado e até senador e etc., mas infelizmente agora parece que ele perdeu um pouco da noção do que ele mesmo estava pregando, né, naquele tempo, que foi bom, né, que revelou muita coisa. Aí fala um pouco sobre... Antes de começar o vídeo, quero esclarecer um ponto muito importante. O objetivo aqui não é o de debater questões políticas, partidárias ou ideológicas, mas sim o de avaliar a possibilidade, ou não, de surgir na América Latina um bloco homogêneo no estilo da falecida União Soviética. E para começar, vamos tentar entender o que é essa tal de Ursal. Em julho de 1990, na sessão de inauguração do Foro de São Paulo, uma organização de esquerda criada pelo Partido dos Trabalhadores, Marco Aurélio Garcia, na época secretário de Relações Internacionais daquele partido, teria dito que o objetivo dessa organização era criar na América Latina algo semelhante ao que tinha sido feito no leste europeu, ou seja, um grande bloco socialista multinacional. Acredita-se que o termo Ursal tenha sido usado pela primeira vez em 2001 pela socióloga Maria Lúcia Vitor Barbosa, da Universidade de Londrina, com o filósofo Olavo de Carvalho tendo também se referido a essa suposta organização algumas vezes. E recentemente, num debate entre os candidatos à presidência, o candidato Ciro Gomes foi indagado sobre o Foro de São Paulo e sobre a Ursal. Como a sigla diz, a Ursal seria uma suposta união de repúblicas socialistas na América Latina, um modelo claramente baseado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas algo no estilo da União Soviética poderia de fato acontecer aqui, na América Latina. Primeiro de tudo, temos que compreender o processo de criação de grandes blocos formados por nações diferentes. De forma muito básica e resumida, países com culturas e identidades nacionais próprias só se juntam a nível político, social, econômico e militar através de duas formas. A primeira é pelo uso da força, que é o que foi feito na União Soviética, com a Rússia invadindo e ocupando países no leste europeu e impondo nesses países governos pró-russos alinhados com a sua ideologia socialista. E a segunda é pelo uso do dinheiro, que é aquilo que a União Europeia vem tentando fazer. A primeira forma, que envolve a força, teoricamente é a mais simples, desde que, obviamente, a potência interessada nessa união tenha capacidade militar para isso.
E a Rússia tinha isso de sobra quando expandiu a União Soviética em direção ao leste europeu durante a Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho de Stalin expulsou de toda aquela vasta região os exércitos nazistas de Hitler, e em cada um daqueles países plantou grupos de políticos locais alinhados com a visão política de Moscou. Através dessa prática, cada país tinha a impressão de que se autogovernava, já que os seus líderes eram efetivamente cidadãos daqueles países. Mas Moscou proibia o multipartidarismo e apenas candidatos pré-aprovados pela Rússia é que podiam concorrer a cargos políticos. E quando algum país tentava fugir desse cerco, era atacado, como foi o caso da Hungria em 1956. Naquele ano, a população húngara se revoltou contra o seu governo de orientação marxista-leninista, exigindo reformas democráticas, com Moscou respondendo de forma rápida e firme, invadindo a Hungria e esmagando a revolta, resultando em milhares de mortos e feridos. O único grande problema dessa opção é que, como devem imaginar, ninguém gosta de ser dominado pela força, e por isso, ao primeiro sinal de fraqueza da força principal dominante, o bloco irá rapidamente se desfazer, que foi exatamente o que aconteceu em 1991, quando a União Soviética desmoronou, com praticamente todos os países do leste europeu que antes estavam na esfera de influência de Moscou, buscando refúgio no Ocidente. A segunda forma de união multinacional que referi, feita pelo dinheiro, vem sendo tentada pela União Europeia já há várias décadas, com resultados bons e maus, dependendo de cada caso. Eu conheço pessoalmente o caso de Portugal, um país que ingressou na União Europeia em 1986. Antes de ingressar, Portugal tinha índices socioeconômicos terrivelmente baixos, posicionando-se como um dos piores e mais atrasados da Europa. Mas logo após entrar no grupo, começou a receber toneladas dos chamados apoios comunitários, com dezenas de bilhões de euros tendo sido entregues ao país. Dinheiro que foi utilizado para a construção de infraestruturas como estradas, ferrovias, saneamento básico e com boa parte sendo empregado também na educação e na saúde. No caso específico de Portugal, essa forma de união tem sido muito positiva, mas isso só aconteceu graças às tais astronômicas ajudas comunitárias. Portanto, no caso dessa tal de Ursal, ela só poderia surgir através dessas duas formas, pelo uso da força ou pelo uso do dinheiro. E tendo em vista que o Brasil é a maior potência econômica e militar da América Latina, qualquer uma dessas formas teria que ser necessariamente liderada pelo nosso país. No primeiro caso, o Brasil, aliado com potências socialistas regionais, teria que convencer pela força outros países a aderirem ao bloco. Mas para isso, primeiro de tudo, o nosso país teria que passar por uma autêntica revolução socialista, com o fim do multipartidarismo e a imposição de uma ditadura socialista. E no segundo caso, o nosso país teria que liderar a criação de um gigantesco fundo financeiro comunitário, entregando aos outros países toneladas de dinheiro para que os indicadores socioeconômicos desses países pudessem subir, aproximando-se da média regional. Essa segunda opção esbarra em muitos entraves, com o principal deles sendo: não há dinheiro para isso. Outro entrave é que a América Latina não é politicamente homogênea e também não é 100% estável, com alguns países como a Venezuela, a Nicarágua e a Bolívia remando ferozmente contra a corrente democrática. Por isso, no meu modo de ver as coisas, um bloco socialista como a Ursal não teria condições de surgir numa região como a América Latina, seja pela via da força ou pela via do dinheiro. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar... Amém, irmãos? Então ele está botando um posicionamento, eu botei pela questão histórica, né? Ele explica bem ali a União Soviética, a formação, pegando os países do leste europeu, e falando as duas formas, né, que pode aderir ou ter esse conglomerado, né, como foi a União Soviética, que estão usando a força, né, e a questão também financeira. E é o que tem acontecido justamente, né? Ele expõe aí que é difícil, acho que é difícil, né? Formar de fato essa Ursal, só que a proposta existe, né? Então, o que a gente precisa ficar antenado é justamente que
a proposta existindo, esses, né, partidos ou políticos de esquerda, né, marxista, comunista, eles querem tudo ascender ao poder, se não formar uma república, né, socialista como um todo, né, praticamente a América Latina toda vai ser socialista, mesmo que não seja um bloco único, né? Então é isso que a gente precisa estar, vamos dizer, antenado. Amém? Vou passar um último aqui, o último vídeo. Ele mostra o Lula falando justamente da implantação do socialismo no Brasil, né? Então ele mesmo fala dessa proposta do PT e da formação, e a gente vê que de fato os partidos, né, de esquerda, eles têm um único intento, né, que é a implantação do socialismo, ok? Esse é um vídeo pequenininho, se a gente... São 2 minutinhos só, e a gente ora para terminar. Do mundo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Acende aí para mim, por favor. A gente vê a fala, né, do próprio Lula, colocando a questão do pensamento socialista, a implantação, falou até de revolução, mesmo que a gente faça uma revolução. Então, isso são falas, né, daquele que é um dos principais, está vindo aí a presidente do Partido dos Trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores é um dos principais partidos que todo ele, né, o seu lado orgânico, né, o lado por dentro, que foi o grande pensamento do gremichismo, lembra? Que era o partido orgânico, não é mais um partido que tem só um político que bota lá para ser votado. O partido orgânico, pelo Gramsci, era o partido que ia pulverizar o pensamento marxista, ia manobrar as massas, né? Então eles fazem palestras, eles saem, né, dali do partido, eles movimentam as esferas sociais, por isso que tem os movimentos aí, né? A CUT, o MST, né, sindicatos todos aí, toda essa formação, irmãos, são agregados, né, do partido orgânico que Gramsci pregava, né? Então, fala do Lula aqui, já expõe tudo, né? Falou até de revolução, que ele estava mesmo de ir na força,
se possível pegar, né, como Marx falava, e nós vemos que o intuito deles é isso, enquanto não conseguirem. E, irmãos, nós como cristãos, não podemos ficar aqui, mais isso, mais aquilo, irmãos. Nós temos que nos posicionar, senão, amanhã quem estará numa condição difícil seremos nós. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar. Glória a Deus por mais uma aula. Que você possa compartilhar essas aulas, você possa levar isso também para todos os lugares, para o seu trabalho, para onde você estiver, sua faculdade, sua escola, em nome de Jesus. Amém? Pai, adoramos o Teu nome, te agradecemos por mais um tempo, mais uma aula. Louvamos a Ti pela Tua igreja. Que o Senhor traga, Pai, lucidez, luz, revelação à nossa mente, que possamos de fato estar posicionados. Primeiro, Pai, espiritualmente, como profetas no Teu reino, como homens e mulheres, como sacerdotes do Deus vivo. Que possamos, Pai, nutrir a terra com a palavra de Deus, com o poder do Evangelho, com a virtude da graça de Deus, mas que possamos também, Pai, ver que o meio político é o meio pela qual valida as propostas marxistas, comunistas, que são anti-Deus, que são anticristãs, Pai. Que é de fato o espírito do anticristo trabalhando para que o anticristo governe. Por isso nós estamos aqui posicionados, Pai. Enquanto pudermos ser resistentes da forma que podemos, seremos em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Deus, por tudo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. E até a próxima aula. Até domingo, né? Em nome de Jesus.